Tem doutores em teologia e diplomados, PhD. Quem sabe o que significa PhD? Philosophical Doctor. Philosophical Doctor, ou seja, o cara levantou uma filosofia, uma tese, um pensamento. O Philosophical Doctor, ele levantou uma filosofia naquilo que ele é. Uma coisa é ser advogado. Agora, eu levantei uma tese. Uma coisa é ser físico. Outra coisa é levantar uma tese ao ponto de ganhar o prêmio Nobel por causa dessa tese, algo que ninguém nunca viu. Ele é Philosophical Doctor, PhD em alguma matéria. Se não me engano, a graduação, depois vem pós-graduação, mestrado, depois do mestrado, doutorado, depois vem PhD. Você pode ser isso em teologia. Você já está pertinho de Deus. Que nada, está pertinho. Está pertinho de ficar doido. Está pertinho de ficar doido. Agora, você pode até ser PhD, querido, mas se não há revelação, não há nada. Agora, tem gente que talvez não cursou nada, nunca entrou numa sala de aula e vai ter a revelação. Agora, vai entender. Agora, que é bom estudar? É lógico que é bom estudar. É bom estudar. Principalmente num contexto de cultura nossa aqui, é necessário estudar. É necessário estudar. Principalmente se você não está numa faculdade onde é só letra. Tem que haver revelação. Tem que haver direção do Espírito. Exegese, de ciência de teologia. Exegese como ciência. Entendemos exegese como ciência que tem o objeto e o método, que tem métodos próprios. Seu objeto são os textos. Em nosso caso, os textos bíblicos. Seu método, por excelência, é histórico-crítico, do qual falaremos mais para frente. Então, é uma ciência sim, querido. O que não é ciência? O que não é ciência? Inclusive, existe a ciência de Deus. A ciência, o conhecimento e a ciência de Deus. Existe. Que a ciência e Deus não batem. Quem disse isso? Quem disse isso? Esse cara é científico. Não estou falando disso, não estou falando do racionalismo científico. Não estou falando disso. Estou falando de ciência. A ciência é a virtude de conhecer, entender e se aprofundizar e se desenvolver, abrir um prisma em algo que eu sei. Isso é ciência de qualquer coisa. Já existia a ciência do bem e do mal? Árvore. Fique à vontade, graça e paz. Exegese também é uma arte, querendo ou não, é uma arte. Aqui entram os talentos, as sensibilidades, insights pessoais do próprio exegeta. Por quê? Porque, querendo ou não, nós falamos que a palavra de você é um relacionamento, é ou não é? Sim. Agora vou pegar novamente um relacionamento. Para eu manter o relacionamento, para eu me manter, vou ter que fazer coisas diferenciadas. Eu sei que aqui tem maridos que toda semana mandam flores para a esposa, eu sei. Então, isso é pessoal. Tem coisas que vão ter que mexer com a pessoa que você ama. Há coisas que você vai ter que fazer para manter um relacionamento. Há coisas que você vai ter que se desdobrar. Então, o que acontece? Nesse relacionamento com a palavra, na exegese, nesse relacionamento, o Espírito se manifestará, o Espírito da palavra, porque Deus é a palavra, o Pai é a palavra, o Filho é a palavra, o Espírito é a palavra, e o Espírito é a palavra viva e eficaz. Ela se manifestará conforme seu comportamento, conforme sua reação. E aí vai. Vou falar de novo. A palavra se apaixonou por você. Amém. Agora você vai ter que reagir. Eu sei que é a pessoa... A toda ação, uma reação. A toda ação, bravo. A toda ação, uma reação. A palavra tem um endereço. Tem um nome específico. É o seu. Amém. Fale seu nome. Ela está procurando um endereço, está procurando um coração. Então, essa é a palavra. Então, essa virtude, essa arte. O que faz a culinária arte? O que faz a culinária arte? Alguém pode me dizer o que faz a culinária arte? Por que um prato de uma mistureba de alguma coisa e não sei o que e aquilo...
O chefe, muito bom, o chefe que preparou. Mas o que esse chefe tem do outro cozinheiro lá Tem conhecimento, fundamento, mas ele tem o que acima de tudo? Dom, revelação, ele tem uma intimidade. Nessa intimidade ele tem arte, tem habilidade, essa arte é uma arte. É por isso que ele cria. Pronto, ele cozinha arroz com suco de manga e fica bom. Invente. Como? Há quem come, há quem come, na minha cultura existe isso. Os bolivianos podem falar também aqui. Abacate com cebola, com sal e óleo, com azeite. Coisa maravilhosa. Bate. E se você colocar peito... Bom, deixa pra lá. Ó. Há algo que faz a diferença. Há algo que é a arte. A palavra só se manifestará quando encontra um coração com arte, com habilidade. Por que parece que essa promessa não se cumpre na minha vida? Se ele vela para cumprir, ele tem prazer. Algo que Deus tem prazer é cumprir a sua palavra, mas está procurando um exegeta, alguém que entenda essa revelação. Exegese e análise detalhada de um texto. Olha só, quando as pessoas começam a criticar a palavra, por exemplo, quando se diz... não é se concentrar na matéria, lógico que eu vou ter que entrar no contexto literal para ter exegese. Não é, mas espera aí, você está falando uma arte moderna, você está encaixotando a palavra. Não me refiro a isso, porque nessa arte ela não é arte, ela não vai ser ciência, não é ciência, mas eu protesto. A palavra se move pela essência de uma ciência santa e gloriosa, mas não é aquela ciência pagã. Não é aquela ciência secular encaixotada, não. Você está categorizando a palavra numa arte que marroca, pós-moderna. Não, aí sim, ela não é arte. Mas ela tem habilidade, tem a virtude de alguém ter algo diferenciado, porque ele é hábil. E aí vai. Detalhar um texto não é exegese. Eu concordo nisso, concordo. Mas... como não ter a revelação se eu não leio? Vai ter que ler. Em parte posso dizer assim, que isso tem razão. Por outra parte, é mais do que nós imaginamos. É muito mais profundo do que nós imaginamos, tá bom? Aqui vai falar da questão da história da exegese, aí tem a exegese, olha na página 6. Não é exegese, mas... fala da outra palavra, exegese, que faz parte também da exegese. Enquanto a exegese consiste em extrair essa revelação, trazer mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa. Aí é que começa a virtude e a arte dentro de você, a glória e o poder dessa manifestação de um relacionamento pessoal com a palavra. Aí começa a exegese. É quando você, na tua individualidade, interpreta ou coloca algo que nem todos colocaram e nem todos viram. Quem entendeu isso? Alguém disse, essa pessoa pregou esse texto de uma maneira que eu nunca vi antes. Pronto, aí começou a exegese. A exegese, porque esse camarada, essa pessoa vive isso, está vivendo isso e entendeu essa revelação. Alguma pergunta? A exegese não esbarra na invenção humana? Exegese. A exegese não esbarra no conceito subjetivo humano? Sim, é que está. É que está. Tudo bom. Esse é entendi perfeitamente a pergunta, mas preste atenção. A glória do céu não vai usar ninguém, só vai usar humanos. Só vai usar humanos. Só que é um meio para isso. E não usufruindo do raciocínio de uma limitação humana. Só que ele vai precisar de humano. Olha o que diz, 1 Pedro. Você me leu a 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro.
1 Pedro, olha o que diz 1 Pedro. Porque assim, eu entendi a tua pergunta, porque assim, nós somos... É em cima daquela meditação que a gente deixou nos altares hoje. Sim, entendi. Ó. Primeira Pedro. Olha o que diz aqui no versículo, capítulo 1. Vou ler o 11, vou ler o 11, diz aqui, ó. Investigando atentamente, o 12 é o certo, mas vou ler aqui um pouquinho antes. Qual é a ocasião os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, ó, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Antes de Cristo aparecer, já havia uma revelação. Não a revelação salvífica do poder da salvação da cruz, mas já havia uma manifestação. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outro. A nós chegou agora a cruz, a salvação. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então, o que acontece? Deus precisa de um contexto humano, limitado até racional, mas não para que se molde a palavra a esse contexto humano. Não é para isso. É para que o ser humano se transforme e transmita. Mas quem Deus me escolhe, meu Deus do céu? Ó, exemplo. Você quer fazer uma noite de avivamento. Quem você vai convidar? Vai convidar um espírita para pregar? Alguém que vai pregar sobre... vai falar sobre... um tema reencarnação, não tem como, você escolheu o cara errado. Se eu vou falar, por exemplo, se eu quero animar a festa, quem que eu vou convidar? Uma pessoa melancólica, deprimida? Não pode convidar um palhaço, não é? É mais ou menos isso. Agora, meu irmão, se você quer revelar a glória do céu, escolhe quem? Um homem. Para. Mas por que homem? Porque realmente o homem é o único que tem capacidade para falar da revelação e da regeneração, porque a palavra traz essa regeneração. Coisas que os anjos desejam perscrutar. Como se diz em português? Perscrutar. Essa palavra, perscrutar, é bem difícil. Perscrutar. Aqui diz que os anjos... Muita gente fala assim, ei, irmão, pregue, porque os anjos desejavam pregar a palavra. Mentira. Em nenhum lugar, os mais antigos devem ouvir alguém que falou assim, que os anjos desejam pregar a palavra. Mentira, isso não é verdade. Os anjos desejam perscrutar. O que é perscrutar? Indagar a respeito de alguma coisa e saber e saborear o que é. Por exemplo, eu talvez tenha aqui, mas não se manifesta. É alguém que já cheirou cocaína aqui, né? Alguém tenha, talvez não. Mas, querendo ou não, na minha condição humana racional, eu não sei os efeitos da cocaína. E eu te digo uma coisa, algo que é loucura. Deve ser algo muito doido para o cara ficar viciado e dependente disso. Concorda comigo? Tem que ser algo muito... certo? Senão o cara não larga, não vendia, a sogra não vendia, a panela não vendia, fogão para poder entrar nessa vida. É ou não é? Sim ou não? Sim. Graças a Deus nós experimentamos algo maior e superior que a glória do Senhor. Agora preste atenção. Os anjos gostariam de saber o que é regeneração, porque anjo, quando peca, já falei aqui várias vezes, ele é expulso do céu na hora. Ele não tem chance a pedir perdão, e não tem chance a ser perdoado, e não tem chance de ser regenerado, não tem. Se um anjo apareceu do céu, ele é expulso na hora. Diz, se um anjo descer do céu, tal seja, anátema, significa maldito, maldição. Ou seja, se vem um anjo aqui dizendo, eu trago uma revelação, Marco Aurélio, como o reverendo Moon, falecido reverendo Moon, disse que um anjo desceu do céu, ele disse, Jesus não cumpriu o propósito plenamente, e eu creio que apareceu esse anjo para ele, eu creio, para esse camarada fazer o que ele fez, ele deve ter visto o anjo. Agora, que anjo que era? Era o Miguel. Um anjo para Maria, para anunciar, perfeitamente. Aí veio, sim, mas ele era enviado por Deus.
Pode aparecer um anjo aqui. Pode aparecer um anjo aqui. Os anjos estão no meio da igreja, não é o tema agora, mas presta atenção. Aonde eu quero chegar? Os anjos nunca vão saber o que é perdão de pecado, porque anjo peca é rua, acabou, chega, acabou. Você não pertence mais aqui. Agora, o único lindo, gostoso, abençoado, desculpe as expressões, que pode pecar e se arrepender, e Jeová o perdoa, e Jeová o regenera, e Jesus nunca vai te falar assim: ei, semana passada você me prometeu que ia ser fiel, pois de novo você está aqui, não tem problema, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. É por isso que nós abusamos da graça. O único que pode, quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Será 490 vezes por segundo. Ou será uma hipérbole? Uma hipérbole significa que não há limites. Jesus nunca vai... Lógico, há consequências. Mas Jesus nunca vai te jogar na cara. Você de novo aqui? Você me prometeu que não iria torcer na Copa e gritando igual um louco. Na outra Copa também foi assim. Para dar glória a Deus, você não dá glória a Deus? Deus não vai te falar isso. Você vai pedir perdão. Principalmente quando, tomara, não nem sei nem falar, for desclassificado, me perdoa, Senhor, porque fui me envolver nisso, estou triste, estou desiludido, estou angustiado. Fala assim, você não dá nem glória a Deus na igreja, fica uivando aí. Gente, desculpe, eu estou revoltado. Conclusão, os anjos desceram para escutar essa glória dessa revelação. Ele escolheu homens para revelar a palavra. Ele escolheu você para revelar a palavra. Eu vou falar de novo. A palavra tem um endereço. Usamos aqui no ponto 5, página 7, usamos também outros termos para falar da interpretação bíblica. Nos cursos de teologia. Leitura e releitura também são termos usados. Normalmente, leitura é sinônimo de exegese. Lógico, o canal é a ciência da leitura. É o prazer, como Deus vai se expressar. A interpretação do texto e do contexto. A releitura, e aí vai, hermenêutica, é alinhada com a exegese. Vamos ter que entender isso aí. Porque a exegese tem uma função. A comunicação é importantíssima. E trabalha com a exegese. Tudo se comunica. Algo que se comunica. Os seus braços cruzados estão comunicando algo. Essa mão aqui está comunicando algo. Hein? Esse traje amarelo está comunicando algo. Estou brincando com você, linda, Gita. Estou brincando. Elas são curadas e abençoadas. E eu sou mau. Vamos lá. Vocês comunicam. Uma atitude comunica. Uma roupa comunica, algo comunica. Imagine falar. Só que a comunicação tem uma fonte gloriosa que é a exegese e traz isso. A comunicação não é tanto o que se fala, como se interpreta. Porque eu posso falar uma coisa aqui e todos aqui vão interpretar da maneira diferente. Quem entendeu isso? Aonde funcionou a comunicação? Nessa exegese, é a maneira como você interpretou o que eu falei. E alguém vai dizer, ele está desabafando. Não, ele não está desabafando. Ele está criticando. Não, ele não está criticando. Ele simplesmente está dando a lição dele, ele é professor. E eu falo, não, o apóstolo Natanael, ele está endemoniado. E outro vai falar, que é isso? O homem está cheio da unção. Como é possível? Cada um interpreta. Aonde é a função da comunicação? Essa exegese vai trazer. É a maneira como você vai interpretar. Sim, pronto, o Pentecostes está aí, disse, os 120. Uns falando tão bêbado. Olha a tradução. 51. Como que pode, né, sabe? E nem teve jogo. Agora, outro dia, não estão bêbados, não. É a promessa de Joel. E aí vai. Então, nós vamos ter que ter essa graça. Essas disciplinas vão se analisando, vão se alinhando, como falei, exegese, hermenêutica, depois a homilia para falar. Quem tem essa raiz vai poder
falar e vai ser ouvido e vai haver uma boa interpretação. Para que haja uma boa interpretação daquilo que eu vou falar, vou precisar ter uma base na exegese fundamental. Porque agora eu vou falar seriamente. Nós pregadores somos tendenciosos, sabe por quê? Porque dentro de nós temos um negócio chamado alma, psique. E a nossa alma é cretina, safada, sem vergonhas. Fique sabendo, você não sabia. E pelo não fundamento da exegese, eu posso manipular a palavra. Para mandar uma indireta para alguém. Posso usar a palavra para manipular multidões. Estou falando porque eu sou pregador. E pregadores têm tentações, não como homem, mas têm tentações de pregador. Posso ter até a revelação, mas posso querer apimentar e colocar o meu tempero. E aí vai. E das formas mais absurdas e covardes, alguém pode usar um púlpito para pregar. E alguém que é novo convertido vai me falar, não. Eu vou falar, sim, isso existe dentro da igreja. Então, queridos, por favor, precisamos viver a excelência da palavra. Tanto como ouvintes, tanto como pregadores. Vamos ter que ter um relacionamento com a palavra. A história da exegese bíblica, eu não queria entrar nesse negócio. Mas a história se lê em casa. Ponto 3. Com que meios se faz a exegese? Com que meios? Olha aqui. Primordialmente com o uso assim do método histórico-crítico. Eu tenho que saber, conhecer todo esse processo. Vamos lá. Dos fatos que acompanham a essa escrita, o porquê foi escrito, como foi escrito. Que na realidade não é um método, mas sim um conjunto de métodos do qual fazem parte, por exemplo, da crítica textual. Você vai ter que ser muito crítico, no bom sentido, para poder ter essa revelação da exegese. Vai ter que ser muito crítico. E vou lhe falar uma coisa. Satanás, ele é perito em querer te limitar. Porque se é uma coisa que o diabo odeia, é quando alguém começa a se aprofundizar e começa a se tornar um bom crítico do texto. Um bom crítico da busca. E o que acontece? Ele vai fazer de tudo para que você não tenha a vivência com a boa crítica da palavra. É por isso que hoje em dia tem gente que vai ter tempo para WhatsApp, e tem gente que vai ter tempo para YouTube, vai ter para o Facebook, para Instagram, para tudo, mas não tem tempo para a palavra. Então o diabo está fazendo a festa, de modo de falar, porque ele não se alegra. Então, o que acontece? A necessidade de nós despertarmos para isso, porque ele é perito disso. Lembram quando Moisés vai até Faraó? Aliás, o povo queria sair, foram falar, queremos sair fora. Lembra a primeira proposta do diabo? Escutem bem isso, por favor. A primeira proposta de Faraó para o povo. Só os homens vão adorar no deserto. Fiquem os teus gatos, Sim. as crianças. Não, mas a primeira proposta foi essa. Esse povo está ocioso, dobre o trabalho. É ou não é? Produção máxima. Então, o que acontece? Isso aí não quero chegar. O diabo vai te ocupar demasiadamente, vai te escravizar. Como? É uma escravidão contemporânea, é uma escravidão cotidiana, é uma escravidão do sistema, é uma escravidão da máquina. O diabo escraviza com sistêmicas seculares. O secularismo é a fonte nos dias de hoje para escravizar alguém, para que não tenha a liberdade do Egito, como Moisés fez. Quero largar tudo para conhecer essa rema, para conhecer essa excelência. Então, a primeira proposta foi: dobre o trabalho. Quer ver se você está escravo ou não? É toda vez que você vai dormir, aquela oração, faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém? Tem gente que ora assim, para comer. Faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe esse alimento e não estou que não aguento. Ou antes de orar, antes de dormir. Se a oração antes de dormir, tu é assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
se essa é a oração, e você percebeu que e ocupou-se muito, e não teve pelo menos um tempo para alegria e se apaixonar, porque ela se apaixonou por você, e de corresponder a esse precioso relacionamento. É porque você diz, meu Deus, eu não tive meu devocional, que é das 6 às 7, não sei. O que aconteceu? É porque você está desviado. Fique sabendo. Para que nele não se aplique e não tenham ouvidos a palavra. Aonde está isso? Grave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se aplique e não deem ouvidos à palavra. Olha aí. Tu achou a passagem? Estou falando aqui. É Êxodo, saída? Êxodo 5, 9. Êxodo 5, 9. Dobre o trabalho. Para quê? Para que nele se aplique e não dê ouvido à palavra. Anote os tópicos que você vai pregar isso domingo. Dobre o trabalho. Vamos, multipliquem. E aí o camarada chega em casa, lê a Bíblia. Então, a exegese. Amém? Então, o que acontece? Estou atarefado demais para ler. Não, querido. É a mesma coisa que o marido que fala para a esposa, estou atarefado demais para te dar um beijo, estou atarefado demais para ter relações com você, intimidade e bênção, estou atarefado demais para dar um abraço para o meu filho. Não. Eu vou ter que me desdobrar. Eu vou ter que fazer algo, que é algo maior. A segunda coisa que falou, lê para mim, continua, já que entrou no mistério. Depois permitiu que eles fossem, falou, tudo bom, eu libero você um pouco, mas não vão tão longe disso, Sabe o que significa isso? Não se comprometa demais, senão você vai ficar bitolado. Natanael, você é pastor? Por favor, não fique bitolado, tá? Não fique doido, você está tão bonitinho assim, né? Você, seu nome? Michel lindo. Por favor, não vai ficar louco igual o seu pai, não é pai, você... Não vai ficar doido igual você, pai. Por favor, não se comprometa demais. Você é crente, mas não fique louco, que tem uns loucos aí meio doido. Não fique... Pronto. Fanático. São fanáticos. Cuidado com esses fanáticos aí. Que falam em línguas, que Deus fala com ele, que tem visões, que tem revelações. Não fique igual eles. Tá bom. Eu libero você. Eu vou liberar você. Mas o que acontece... Liberar um pouco. Depois continua falando. Vão, olha que sem vergonha, e não levem as crianças. Tá bom, eu libero você, porque continua a precisar. E não levem as crianças. Sabe o que significa criança? Geração. A palavra veio para você, sabe para quê? Para que através de você venha uma geração de homens amantes da exegese da santa palavra de Deus. O MHC, Método Histórico Crítico, vai me fazer entender o contexto do que aconteceu no passado, por que está acontecendo, como isso pode ser vivido nos dias de hoje, como eu posso vivenciar a glória dessa exegese. Página 8. O MHC, Método Histórico Crítico, nos ajuda a colocar em perspectiva as interpretações. Tudo tem um prisma. O método histórico crítico não nos permite instrumentalizar o texto ao nosso gosto, não, porque existe uma verdade histórica, verdade do que está sendo dito, verdade do que é verdade, e é a verdade, e acabou. Eu sempre quando vejo duas pessoas brigando, e conta a tua versão, sim, existe uma versão e existe sua versão, entre elas existe a verdade, e essa é a verdade. Eu preciso saber isso, como um exegeta, saber a verdade do que está sendo falado, o que é a realidade, eu entendo. Há muita coisa que não se entende num contexto do dia de hoje, porque nós não entendemos contextualização ou cultura educacional da realidade de Israel naquela época. E como vou ser exegeta nesse sentido? Como vou ter que me aprimorar? Por isso eu te falo, os viés que me levam à exegese são conhecimento. Não adianta, querido. Deus não vai abrir tua cabeça e colocar um chip com toda a revelação. Você vai ter que garimpar. Você vai ter que buscar.
Nós estamos buscando um avivamento. Deus me falou uma coisa, quer avivamento? Começa a orar. Orar, porque não vem avivamento sem oração. Segundo, leitura bíblica. Toda a igreja estamos lendo, todos vamos ler, porque Deus me falou assim, o neófito, e a Bíblia diz isso, que não seja neófito, para que ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Por que tem muito pastor ensoberbecido hoje em dia e caindo na contradição do diabo, na condenação do diabo? Porque é neófito. O que é neófitismo? A pessoa que não entende palavra. Então, estamos lendo versículo por versículo, todos juntos. Mover de versículo por versículo. E todo dia, 2 horas de oração. Todo mundo. E o povo às vezes não quer orar, mas sempre tem os 40, 50 que vão na hora da oração e cumprem seu horário de oração. E tem gente, meu irmão, que lamentavelmente parece que nunca vai entender que palavra e oração e palavra é o segredo de uma vida vitoriosa. E nós queremos avivamento, queremos movimento, queremos tudo isso. Mas ele falou assim, cansei de derramar fogo e o povo não sabe o que faz pelo fogo, com o fogo. A exegese me traz um combustível novo, me traz uma essência nova. Quem aqui já se sentiu? Quem aqui conhece Jesus? Amém? Senão eu faço apelo hoje aqui. Ó, você conhece Jesus? Amém? Conhecemos Jesus. Eu estou brincando que você está desviado. Quem sabe você está, mas olha. Ó, você conhece Jesus? Amém? Você conhece Jesus? Agora presta atenção. Você conhece Jesus, mas presta atenção. Deixa eu voltar ao meu raciocínio. Você entende a glória da salvação, você entende. Mas aqui, quem aqui já se sentiu, parece que as coisas não têm sentido. Será que fui o único aqui? Parece que, peraí, as coisas parecem que não têm sentido. Você acorda de manhã e diz assim, peraí, eu estou endemoniado ou o demônio entrou em mim? Quem já se sentiu assim? Quem já sentiu com vontade de dar chute em você mesmo assim? Quem já? Quem? Alguém, né? Ou alguém, tá bom. Aí já estamos num outro nível de demônio. Mas olha, escute bem. Olha, escute bem. Isso acontece, preste atenção. Vocês são terríveis nos fundos lá. Ó, escute bem, pelo amor de Deus, não se perca. Escute bem, ó. Que estamos brincando aqui, mas olha, existe algo dentro de você que te faz perder o elo com a glória dessa palavra. Eu me perco nisso aí, eu perco a excelência. Toda prova que a palavra não está em mim são essas reações. Que ela é lâmpada, ela me guia. Então, essa exegese gloriosa vai me guiar, vai me orientar. Tomara que estivéssemos sempre assim, sim, mas homens, somos homens. Ele sabe disso. Agora, quem aqui necessita de um renovo da glória, do poder? Todo mundo. E nós estamos cansados de escutar mensagem linda, maravilhosa, mas preste atenção, agora sim. Sabe como se externa a glória da palavra, que realmente é de fato revelada como exegese na minha vida? Entregando-a. Dando-a. Vou fazer um teste para já encerrando. Toda vez que te falta amor, sabe, está me faltando amor. Porque muita gente diz, a pessoa perdeu o primeiro amor. Isso não existe, gente. Porque a palavra certa não é perder o primeiro amor. Procura lá em Apocalipse 3, não diz perder o amor. Apocalipse 3, não diz perder o amor. Acompanha. Diminuir a chama. Sim, mas olha, mas diz aqui outro verso. Todo mundo. Como? É diferente. Apocalipse 3. Não diz perdeste, porque uma pessoa que perde não tem culpa. Uma pessoa que perde, quem aqui gostaria de perder o seu celular? Eu sei que você precisa do celular, até mais do que a Bíblia. Quem fica endemoniado quando perde o celular? Você queria perder o celular? Vou mexer ainda com você. Tem carteira aí? Você vai perder essa carteira. Você recebe? Não, está repreendido. A gente não perde porque quer. A gente perde. Todo mundo pode até ter se descuidado, mas a gente não perde. Agora, quem descuida, quem deixa. É uma decisão.
É uma decisão. Porque deixamos o amor. Então o que acontece? Tenho, porém, contra ti que abandonaste. Pronto, aí chutou o balde. Abandonaste o primeiro amor. É deixar no original. Aqui, então, abandonaste. Não é perder, não existe perder o primeiro amor. Oh, cadê Jesus? Jesus! O senhor se escondeu? Nossa, perdi Jesus. Desci do metrô e Jesus caiu. Jesus, meu Deus. Querido, não vou ficar na aula porque perdi Jesus. Você deixa Jesus. Você abandona Jesus. A mãe abandona o filho. Ela é culpada. Agora, uma mãe que perde um filho é diferente. Ela se desespera. Marido abandona a esposa e vice-versa. Ou o filho abandona a mãe. É diferente. É culpa. Nunca diga a pessoa perdeu primeiro. Não existe isso. Isso não existe perder Jesus. Não, a pessoa deixa. Por que deixa? Aí vou ter que trazer uma pregação diferente. Mas olha, sabe quando a pessoa começa a perder? É quando ela deixa de entregar. Deixa, não de buscar, deixa de entregar. Aí que está o segredo. Deixa de entregar, porque a exegese você tira, é extirpar, só que ela tem uma função. É extirpar de você, sair de você, porque a palavra não veio para você. Tem um endereço mais, ela sai de você. A unção sai, mingiu para libertar os cativos. Quando você está triste, toda vez que você está sem amor, é porque você deixou o primeiro amor. E como se obtém um novo amor? Existe no amor? Existe. Quando você dá amor. Faz um teste. Quando está te faltando amor e está deprimido, vá para uma favela e leva uma cesta básica para alguém, abraça e as pessoas chorem com ela. Quero ver como você vai sair dessa casa. Por isso Jesus falou, estão na paz? Quem está na paz? O que é para ficar? É na rede tomando água de coco. Mas ele disse, levem a paz para as casas. Quando levarem a paz, vai vir nova paz para vocês. Anda endemoniado? Vai levar paz para alguém. Está aflito, ore. Está aflito? Vai ter que orar. Isso tem que ser uma conexão do dar, do entregar. Deus se encarrega de alguém que diz, eu vou entregar o que eu mais necessito. Esse é o Isaac. Por que a igreja não está fria? Por que não acontece? É porque você não entregou, porque você só vem para a igreja. Agora a exegese, puxa, é aquele furum pum que sai no bom sentido, expurga, manda, vem, você expurga da palavra e ela exige de você, vão, são meus discípulos, vão, ide. Não adianta ficar com conhecimento, vocês vão ficar engodados e com colesterol alto do céu. Entreguem. Eu vou falar uma coisa, vocês sabem que eu pesava mais 21 quilos. Perdi todas as roupas. Alguém me disse, faz um brechó. O Espírito Santo, nada, Senhor, você vai dar tudo. Comecei a dar. Do jeito que eu entregava, via roupa para mim. Fui para Bolívia, voltei com 3 malas cheias de roupa. Vá para Bolívia, se quer renovar o guarda-roupa. Minha filha, tu recebeu roupa da Bolívia? Recebeu ou não recebeu? Minha filha, minha esposa, e onde eu chegava, o senhor perdeu? Nossa, eu tenho sapato, vou no norte, vou no sul, me persegue. O Senhor me falou, quando você precisar de algo, entregue que vai vir na hora. Me unges com óleo fresco, porque tem gente que está na igreja com óleo ranzo. Como que vem essa unção nova? Quando você vai orar para alguém. Hoje estavam jogando futebol e muita gente, eu sei que estava orando também, mas olha, pelo Brasil, mas olha só. Nessa hora Deus me falou, na hora que todo mundo grita, você vai subir para orar. Estou orando, só que nessa hora me chamaram. Alguém que já também está nesse propósito. Apóstolo, me ajuda aqui. Vamos no lar assim, porque todos os dias eu fiz um pacto. Um lar novo. Entregar unção. Entregar, dê unção, e vai vir nova unção. Olha o fresco, Cheguei no lar de uma prostituta. Ai, meu Deus, que coisa difícil. Mas fomos bem acompanhados, bem estruturados. E eu na liderança, uma mulher perdida. Bom, começou a desabafar, uma menina de 15 anos aí, muito linda menina, atribulada. E falou assim, essa menina sabe como nasceu? Primeiro, eu tenho ataques epiléticos desde que eu me conheço por gente.
E às vezes até na relação com um cliente, tive ataques epilépticos. E essa menina sabe como nasceu? Ô, seu pastor. Quero ver, ainda me desafiou, quero ver se teu Jesus é bom, fala para mim. Ele falou, sabe como nasceu essa menina? Eu fui estuprada quando estava tendo ataques epiléticos. Um infeliz me estuprou e quando eu voltei do ataque epilético, eu estava abusada. É possível isso? Que alguém faça isso com uma menina que tem ataque epilético? É. Faz 15 anos aconteceu isso comigo. Está vendo esse menino aqui? É isso aqui. Começou a contar a história dele. O Natanael teve que engolir a seco. Falou assim, só que essa menina, quando estava com 3 anos, meu irmão tentou estuprá-la. E por um segundo, não conseguiu penetrar, por um segundo não consegue penetrar, por um segundo evitei que a penetrasse, mas ele abusou dela sexualmente. Essa menina tem esse problema. Esse menino aqui, 2 filhos, tem um terceiro filho. Distúrbios. O que eu faço? Já me levaram na macumba. Sabe essa perna quebrada? Uma marca aqui, a perna com defeito, com a coxa quebrada aqui, o fêmur quebrado aqui, o joelho detonado e tem a cicatriz tudo no centro de macumba. Fizeram uma loucura comigo. Não vou entrar em detalhes. Conclusão, tive que beber sangue de porco, entre outras coisas. Não resolveu. Me levaram no centro espírita, me levaram na Universal, me levaram... Eu falei, não vou te levar para nenhum lugar. Qual é o seu método, pastor? Eu não tenho método. Olha para mim. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Que transformou minha vida. Você quer? E não é no teu raciocínio humano que você vai entender, é por revelação. Aí Deus me tomou, não são. Ainda bem que tem um maluco do meu lado que levou 3 tiros e mais algumas pessoas que estão ali. Olha para mim, você toma aqui remédio. Esse remédio, 2 remédios, Gardenal e mais o outro lá. A partir de hoje, se você quiser, você se liberta. É simplesmente, e eu não vou perder meu tempo com você. Você quer? Olha para mim. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus te transforma. No meio aos fogos do jogo, essa mulher aceitou a Jesus como Salvador. Hoje, ela disse, eu quero ir para a sua igreja. Eu falei, que igreja? Você já está na igreja. Eu falei, qual o nome da sua igreja? Natanael. Eu sou a igreja. Eu preciso entender que eu tenho a revelação. Se eu não entender isso, a minha vida não tem sentido. Tudo é fútil, tudo é nada, porque há uma revelação e eu preciso entregá-la. Veio o dom, mas eu preciso entregá-lo. E o Senhor vai fazer. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor nos dê graça para entendermos o que Ele quer na nossa vida. O nosso caso é bem sério, mas Deus persiste e insiste em te chamar e te dizer, eu me apaixonei por você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.